Tecido sanguíneo. Fiz um vídeo separado pro tecido sanguíneo, porque é extremamente importante. Sempre falei pra vocês, né, para dar uma atenção maior a tecido nervoso e tecido sanguíneo, que é o que eu fiz justamente vídeos separados, né, pra gente ver ele com o detalhe que ele merece, né, porque é um tecido importantíssimo pro Enem e é bem fácil, tá? A gente vai ver aqui muita coisa que você já tem de conhecimento de mundo, por exemplo, que uma anemia é deficiência de hemoglobina, né, que a pessoa tá com um problema ali no transporte de oxigênio. Mas a gente vai amarrar tudo isso, ver em detalhes aqui agora, então vamos nessa. O tecido sanguíneo, pessoal, ele é um tecido conjuntivo. Eu vou fazer outro vídeo para os demais tecidos, né, tecido ósseo, muscular e etc. A gente vai ver que dos tecidos conjuntivos tem 4 tipos, tá? Um deles é o sanguíneo, tá? Então é um subtipo aqui de tecido conjuntivo, beleza? O adulto, né, ele tem em média mais ou menos aí 5 litros de sangue no corpo. E uma curiosidade é que o coração, ele bombeia 5 litros por minuto, tá? Então, a cada minuto, todo o seu sangue passa pelo seu coração. Olha que interessante. Beleza? E qual é a função do tecido sanguíneo, né? Para que serve o seu sangue? Transporte e defesa. Transporte de quê, Ryan? De várias coisas. De gases, né? Oxigênio, CO2, hormônios. Não sei se você percebeu, mas os hormônios que a gente estudou em endócrino, eles são secretados na corrente sanguínea, né? O sangue transporta os hormônios de tal canto para tal canto. Que mais? Nutrientes, albumina, proteína, glicose, né? Tudo que é transportado no sangue, várias e várias coisas. De uma forma geral, você pode guardar gases, hormônios e nutrientes, beleza? E defesa contra micro-organismos que estão invadindo aí o seu corpo. Então, vamos nessa. O sangue ele tem duas partes, a parte líquida e a parte sólida. Na parte líquida, a gente chama de plasma, beleza? Que é como se fosse a água do sangue, tá? Só que não é só água, o plasma. Ele é água, principalmente, mas também tem albumina, que é uma proteína, a principal proteína que tem no plasma, e íons ali, sódio, potássio, coisas do tipo, tá? Então esse é o seu plasma sanguíneo, a parte líquida ali dele, beleza? Porque essas coisas estão dissolvidas nele. E a parte sólida, como o nome diz, são partes, coisas duras, coisas sólidas, né? São células que a gente chama de elementos figurados. E o principal é você saber isso aqui. Se eu quisesse resumir todo o tecido sanguíneo em uma coisa, é isso, tá? É você saber, isso aqui é o basicão, né? Mas tem que saber o básico bem feito, que são as células do sangue, né? A gente tem os eritrócitos, que são as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. São elas que vão fazer o transporte de oxigênio pelo seu sangue, levar oxigênio para os seus tecidos e tudo mais, para as demais células. Beleza? Os leucócitos, vou botar até em plural aqui, né? Vou corrigir. Os leucócitos são seus glóbulos brancos, né? Quem vão fazer a defesa aí do seu organismo contra vírus, bactéria, fungo, qualquer coisa que está invadindo. E os trombócitos são as suas plaquetas, né, que vão fazer a coagulação sanguínea, e aqui eu já vou chamar a atenção de um detalhe importantíssimo, que é, plaquetas não são células, elas são fragmentos, ou seja, pedaços de células, que fazem a coagulação sanguínea. Isso é muito importante, galera. Eu lembro até hoje de uma questão muito top, de um simulado Bernoulli, a cara do Enem demais, velho, que ela dava um texto, era tipo um poema, na prova de natureza, né, era aquela, sabe aquelas questões meio de que dá um texto ali meio viajoso, meio literário, né? Pronto. Era um texto, um poema lá falando das células do sangue, não sei o quê. Aí ele falava lá no momento do poema que ele era pedaços de outra célula. E o comando perguntava: aqui célula sanguínea, aqui elemento, na verdade, né? Aqui elemento sanguíneo, o texto tá se referindo, e era plaquetas, porque lá tinha dizendo no texto que era um pedaço, era um fragmento de uma célula. Isso são plaquetas, tá? Então, sempre guarde isso com você. Plaquetas não são células. Não são células. Não é uma célula fechadinha, bonitinha, não. É um pedaço de célula. É um fragmento de célula. Show? E elas vão fazer a coagulação sanguínea. Então, esse aqui é o mínimo que você tem que saber, tá? É o básico bem feito. A diferença de eritrócito, leucócito e trombócito. Então, vamos só mais uma vez. Eritrócitos são os glóbulos vermelhos, as suas hemácias. Leucócitos são os glóbulos brancos, que vão fazer a defesa. E os trombócitos são as plaquetas, que não são células, são fragmentos de células que vão fazer a coagulação sanguínea. Show de bola, coisa linda. Agora a gente vai ver em detalhes aqui cada parte, o eritrócito, o leucócito e o trombócito, beleza? Começando aqui pelos eritrócitos, as suas hemácias, tá? O que a gente tem que saber? Que elas são células anucleadas, muito a cara do Enem. Mesma história lá do Bernoulli que eu contei, tem um textinho lá falando, aí as células anucleadas, tá falando de quem? Hemácia, eritrócito, glóbulo vermelho, tudo isso é sinônimo, né? Beleza? Então são células anucleadas, sem núcleo, né? Pode até botar uma imagem, né? Veja que não tem. Quando a gente pensa em uma célula, a gente pensa assim, né? Pensa assim. Aí a hemácia não tem o núcleo, ela é anucleada.
Beleza? E ela tem uma proteína chamada hemoglobina. Então nunca confunda hemácia com hemoglobina, tá? Hemácia é a célula e dentro da hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina, que é ela que se liga ali aos gases. A hemoglobina, ela tem um ferro. Se a gente der um zoom aqui na molécula de hemoglobina, olha que interessante, bem no meio dela tem um átomozão de ferro, né? Não é à toa que você sabe que deficiência de ferro gera anemia. A gente vai falar das anemias aqui hoje também, né? Gera anemia ferropriva. Então isso aqui é a hemácia, ó, ela é a junção, né, ali da célula em si com a hemoglobina, que é a proteína, tá? Você não precisa saber disso, você vai estudar isso em medicina, mas a hemoglobina ela tem 4 cadeias e barará, não se preocupe com isso aqui. Beleza? Só quero que você guarde que as hemácias são anucleadas, dentro dela tem a proteína chamada hemoglobina, que é quem se liga aos gases, tá? E a hemoglobina tem um baita de um ferro aqui no meio dela, tá? Então, beleza. Isso aqui é muito importante. Olha só, a gente tem 3 tipos de hemoglobina, tá? Muita cara do Enem, demais isso aqui. Beleza? Vamos lá, pega aqui essa visão. Tem 3 tipos. Tem a carbohemoglobina, que é quando a hemoglobina se liga ao CO2. A gente tem a oxihemoglobina, que é quando a hemoglobina se liga ao oxigênio. E a gente tem a carboxihemoglobina, que é quando a hemoglobina se liga ao CO. Né? Não CO2, CO, ao óxido de carbono. Inclusive é por isso que tem esse óxido aqui no meio, tá? É porque vem de óxido de carbono, não é dióxido de carbono, beleza? Então esses nomes são até bem fáceis quando você sabe disso, tá? Carboxihemoglobina se liga ao óxido de carbono, ao CO, né? Oxihemoglobina é quando ela se liga ao oxigênio e carbohemoglobina é quando ela se liga ao CO2. Tem que saber isso aqui por quê? Primeiro, o Enem pode muito bem perguntar qual dessas é a mais estável, né? Muita gente marcaria que é a do oxigênio, não. Como é que funciona isso aqui? A ligação da hemoglobina com CO2, ou seja, a carbohemoglobina, ela é muito instável. Isso quer dizer que ela se desprende muito fácil. Isso é bom. Beleza? O oxihemoglobina, que é a junção da hemoglobina com oxigênio, também é muito instável. Quer dizer que ela se desprende muito fácil. Isso é bom. Porque é um problema quando a gente tem uma ligação estável aqui da carboxihemoglobina com o CO, tá? Ela é a única que é uma ligação estável. Isso é muito ruim, tá? Porque depois que se liga, meu amigo, para separar é muito difícil. Isso aqui é uma tragédia, tá? Ryan, o que é que libera CO? Combustão incompleta. A gente estuda até em química, né? Quando a gente tem uma combustão completa, a gente libera dióxido de carbono. Quando a gente tem uma combustão incompleta, a gente libera óxido de carbono. Isso aqui é uma merda. Foi isso aqui o responsável pela tragédia da Boate Kiss. Você já deve ter visto isso alguma vez na vida, né? Que lá, eu não sei onde é, que é Santa Catarina, São Paulo, alguma coisa assim. É uma história bem famosa, né? Você pode até pesquisar. Tem até série na Netflix sobre isso, né? Já saiu no Fantástico e tudo mais. É que foi o quê? Nessa boate, soltaram fogos de artifício dentro da boate e tinha uma espuma no teto. E aí a espuma começou a pegar fogo, tá? E aí começou a correria, a galera querendo sair da boate e tal. Só que a porta lá emperrou, as pessoas não conseguiam sair da boate e todo mundo, basicamente todo mundo morreu. Por quê? Porque eles inalaram óxido de carbono, eles inalaram CO, que a combustão incompleta da espuma estava liberando. Qual é o problema disso? Quando o CO se liga à hemoglobina, é uma ligação estável, ninguém vai tirar ele daí. Logo, a galera morreu por quê? Por falta de oxigênio. Tá? Porque apesar de ter oxigênio lá no sangue, ele não estava se ligando na hemoglobina. Por quê? Porque as pessoas respiraram CO. Tá? E aí o CO entrou na corrente sanguínea, se ligou na hemoglobina, formou a carboxihemoglobina, que é muito estável. Então tomou o lugar do oxigênio. Logo, todo mundo morreu por asfixia, né? Morreu sem oxigênio, por hipóxia, melhor dizendo, tá? Porque o óxido de carbono tomou o lugar aí do oxigênio. Muito massa, tá? Tem que saber esses 3 tipos aqui, essa diferença aqui que eu falei, e relacionar aí com a tragédia da Boate Kiss, beleza? Inclusive, só um detalhe, né, que eu já mencionei, mas quando você tem uma baixa ingesta de ferro, isso vai causar anemia ferropriva, né? Porque veja que você vai ter dificuldade para formar a sua hemoglobina, então não vai ter quem transporte o oxigênio, você vai ter anemia, beleza? Mas vou falar só da anemia em um tópicozinho aqui que eu separei pra gente ver os tipos de anemia, tá? Então, seguindo aí para os leucócitos, são as suas células brancas, né? Células vermelhas são os eritrócitos, leucócitos são células brancas, são eles que vão fazer a defesa contra patógenos. Patógeno é qualquer coisa que invade, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um verme, beleza? Então, você não precisa... Presta atenção, você não precisa saber isso aqui, tá? Tem gente que estuda imunologia muito a fundo e eu fico assim, meu amigo... Pare com isso, velho. Você vai aprender isso na faculdade. Então vou dizer aqui o que você precisa saber disso aqui, tá? Você não precisa saber a diferença de eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, linfócito. Tudo isso são tipos de leucócitos. Tudo isso são tipos de glóbulos brancos. Não precisa saber isso. Confia em mim. Não precisa saber isso.
tá? Isso aqui é medicina total. Se um dia ousar cair no Enem, velho, só vai acertar quem é médico ou estudante de medicina. Um negócio especificíssimo ali do eosinófilo, entendeu? Então nem se preocupe, porque o jogo é você ter um TR top, né? Você não tem que encher o espaço mental mesmo se você for estudar isso aqui, velho. Você vai ficar com uma caralhada de coisa na sua cabeça que não vai servir pra nada. Então confia em mim. Não precisa saber disso. Eu vou lhe dizer o que, é que você precisa saber, tá? Então só uma imagem aqui mostrando, ó, que as células do sangue, a gente tem os eritrócitos, tem as plaquetas, que na verdade não são células, né? São fragmentos de célula. E tem os tipos aqui de linfócitos, os tipos aqui de células brancas. Como eu falei, você não precisa saber todos esses nomes e subtipos. A única coisa que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, a diferença de antígeno e anticorpo, que eu vou falar no final do vídeo, sobre vacina e soro, tá? Mas o antígeno é o corpo estranho. Por exemplo, quando entra um vírus na sua corrente sanguínea, ele é um corpo estranho, ele é o antígeno, beleza? Anticorpo é a proteína que vai defender, vai combater o seu vírus, tá? Então, antígeno é o corpo estranho, anticorpo é a proteína que defende, beleza? Uma característica importante aí, quem faz fagocitose, que é engolir as coisas, né? Engolir um patógeno, engolir uma célula morta que morreu, aí engole para depois jogar fora, né? Quem tem essa capacidade de fazer fagocitose são os neutrófilos e os macrófagos. Pronto, isso aqui é o máximo de informação específica que eu acredito que vai aparecer no Enem, tá? Eu tenho até uma questão de material de revisão sobre isso, né? Que era para saber. Era para marcar se era uma fagocitose e tal, e tinha lá neutrófilo, macrófago, enfim, são eles as células aí, os linfócitos que conseguem fazer fagocitose. Ah, Ryan, eu não vi você falando de macrófago, né? Não tem nenhum macrófago aqui, só tem um monócito, então eu tô só dando esse detalhe para você não estranhar, porque a gente não colocou macrófago ali, tá? Macrófago, galera, ele é o monócito fora dos vasos, então quando o monócito tá circulando lá na corrente sanguínea, quando ele sai, ele chega em algum tecido, ele chega no seu fígado, ele chega em qualquer canto, alguma célula de algum tecido, tá? Aí a gente chama ele de macrófago, só para você saber, tá? E sobre os linfócitos, beleza? Você tem que saber o seguinte, então, só para ficar organizado na sua cabeça, tá? Células brancas são os leucócitos, eles têm vários tipos, não precisa saber todos, só tem que saber isso aqui que eu tô falando. Que quem faz fagocitose é neutrófilo e macrófago, tá? Macrófago é um monócito fora do vaso, isso é só uma curiosidade mesmo, para ninguém estranhar. E sobre os linfócitos, você tem que saber apenas isso aqui, tá? A diferença de linfócito B, T e NK, que é bem tranquilo. Os linfócitos B são eles quem produzem os anticorpos, eles que geram uma memória imunológica, tá? Então vamos supor que entrou um vírus na sua corrente sanguínea. A gente tem que combater ele. A primeira coisa que a gente tenta fazer para combater é anticorpo. Quem é que produz esses anticorpos? Os linfócitos B. Beleza. Os linfócitos T, a função deles é regular os linfócitos B, então ele manda o linfócito B produzir mais ou menos anticorpo, tá? E o linfócito T é quem faz a destruição das células infectadas quando o anticorpo não consegue, tá? É basicamente assim, chegou um vírus, aí o linfócito B faz, eita, vamos mandar um anticorpo ali para atacar, é uma proteína, né? Um anticorpo é uma proteína, vamos mandar essa proteína, esse anticorpo para tentar atacar o vírus. Se ele não conseguir, o que ele vai fazer? Ele vai marcar aquela célula que está infectada com o vírus, tá? Então ele marca, ele avisa pro linfócito T, ó, eu não consegui, meu irmão, deu merda, ela ainda tá viva. Aí o linfócito T vai lá e destrói a célula infectada, tá? Então, a grosso modo, tudo de imunologia é isso, tá? O linfócito B é quem produz o anticorpo, que gera a memória imunológica. O linfócito T, ele regula os linfócitos B, tá? Então manda produzir mais ou menos. E caso o anticorpo não consiga destruir, aí o linfócito T vai lá e destrói. Isso aqui vocês vão ver em medicina com muito detalhes. Tem o TCD4, tem o TCD8, que é o citotóxico, é esse que destrói lá a célula. Enfim, não precisa saber de nada disso, apenas o que eu coloquei aqui no slide. E tem um outro tipo de linfócito, que é um linfócito muito que a gente chama de inato, né? A cara do Enem, um linfócito inato, um linfócito primitivo, né? Que tá com a gente desde os primórdios, tá? Que é um linfócito NK, Natural Killer. Para que ele serve? Para destruir células tumorais, então bem a cara do Enem perguntar sobre isso, tá? Então, quando você tem um tumor, quem ataca lá, quem destrói, quem mata a célula do tumor, ou tenta pelo menos, né, é o Natural Killer, tá? E eles também destroem células infectadas, e olha o detalhe, sem ter que reconhecer o antígeno. Como assim? Lembra que eu falei que o linfócito T, ele destrói célula infectada? É, mas ele só faz isso se o linfócito B não conseguir, né? Se o anticorpo do linfócito B não conseguir, aí ele vai lá e marca aquela célula pro linfócito T ir lá e destruir. O NK não precisa que ninguém marque pra ele, entendeu? Ele mata a porra toda sem ninguém avisar, ele chega lá matando. Por isso que ele é o Natural Killer. Ele serve para destruir células tumorais e para destruir células infectadas sem ter que reconhecer o antígeno, como faz o linfócito T, né? Que espera o linfócito B avisar ele que não conseguiu. Beleza? O NK, eles são recrutados, então, realmente numa situação de extremo, né? De emergência, o corpo faz, meu irmão, deu merda federal, aí manda os NK pra destruir, é tudo. Beleza? É melhor isso do que você morrer pra bactéria ou por vírus que tá dominando o seu corpo. Então, é isso, beleza? Diferença dos linfócitos B, T e
NK, o Natural Killer. E para finalizar os elementos figurados, temos apenas as plaquetas. Você nunca vai marcar que as plaquetas são células, não, amigo. Elas não são células, elas são fragmentos, são pedaços de células que fazem a coagulação sanguínea, com o intuito de manter a hemostasia, ou seja, fazer com que o sangue pare de vazar, tá? Então imagina que a gente teve uma lesão aqui no seu vaso, beleza? Pá, se cortou um vaso, o sangue vai começar a sair, né? Se você não tratar isso aqui, não tivesse plaqueta, ia dar uma hemorragia, você podia morrer. Então, para que serve a plaqueta? São fragmentos de célula. Elas estão aqui no seu sangue, ó, essas coisinhas aqui. Tá? E elas percebem, eita, tem um buraco ali, ó, deu merda. Elas começam a se agregar e formam um trombo, né, para tampar o buraco e impedir que o sangue saia, ou seja, elas mantêm a hemostasia. Beleza? Isso aqui é a coagulação sanguínea. A vitamina K participa disso, né? Não é à toa que você estudou em vitaminas que a vitamina K é essencial para a coagulação sanguínea e não precisa saber nada mais, tá? Em medicina vocês vão quebrar muito a cabeça com a cascata da coagulação sanguínea, meus amigos. Vai ser uns 80 slides só para estudar isso aqui, beleza? E para Enem, para ensino médio, só precisa saber isso aí que tá no slide, simples assim, tá? E o que é um trombo? A gente fala, uma pessoa teve um trombo. É quando forma um coágulo desse sem você ter um corte, né? É um problema, isso pode matar você, tá? Por exemplo, tem uma doença famosa até que se chama tromboembolismo pulmonar. É quando o seu corpo, ele forma um trombo, beleza? Sem motivo aparente, né? Formou um trombo, uma bola na sua corrente sanguínea, e essa bola, ela vai parar lá no seu pulmão, né? Entope uma artéria pulmonar, entope qualquer coisa do tipo, e isso pode matar, chama de tromboembolismo pulmonar, tá? Por que acontece isso? Por causa de distúrbios de hipercoagulabilidade. Então veja que a coagulação sanguínea, ela é uma coisa essencial para a vida, né? É top. Mas se ela tiver em excesso, é ruim, porque ela vai formar esse trombo não para tapar um buraco, ela forma sem motivo aparente, fica uma bolona aqui, ó. Beleza? E essa bolona pode entupir outra artéria, pode estourar outra artéria, né? Imagina, ela entope uma, ela explode, né? Pode dar um AVC, muito comum AVC por causa de trombo. Beleza? O tromboembolismo pulmonar, tá? Então, cuidado, tá? A coagulação é realmente essencial para a vida, mas se ela tiver em excesso, ela é muito ruim por causa disso. Beleza? Então, o trombo ele pode ser causado por distúrbios de hipercoagulabilidade, por dieta, né? Se você tem uma dieta podre, você só come gordura, muito colesterol, isso facilita a formação de trombos e etc. Beleza? Então, essas aí são as plaquetas. Tamo junto, quase acabando, hein? Agora, eu já podia finalizar o tecido sanguíneo, tá? Mas eu quero deixar perfeitinho aqui para vocês. Então a gente vai falar dos tipos de anemia, da medula óssea e da imunização, né? Que é uma parte importantíssima também. Eu acho que é o mais importante, é a imunização. Se você quiser saber só uma coisa, meu irmão, do tecido sanguíneo, que fosse imunização e isso aqui, a diferença aqui das células da parte sólida, tá? Mas eu tô passando para você só a nata, pra ficar blindado aqui contra qualquer coisa que possa cair de tecido sanguíneo, tá? Então, tipos de anemia. Anemia é quando você tem uma deficiência, uma baixa quantidade de hemácia, você não tá fazendo o transporte correto de oxigênio como deveria, né? Ou de hemoglobina, tá? Tem vários tipos de anemia, só que eu vou destacar para vocês aqui apenas os principais, porque é muito a cara do Enem, não é à toa que eu trouxe 5, né? Imagino que vai ter um para cada alternativa lá. E é bem fácil, tá? Não é os nomes, eles explicam muita coisa. Por exemplo, o primeiro tipo de anemia é a anemia ferropriva. Ela acontece quando você tem uma deficiência de ferro, beleza? Inclusive, um detalhe muito engraçado até. Você sabia que uma pessoa que tem anemia ferropriva por muito tempo, ela desenvolve... Olha que bizarro isso aqui. Ela desenvolve um impulso por comer terra. Diga aí, pesquisa isso aí que tu vai ver. A pessoa que tem deficiência de ferro por muito tempo, o corpo, isso acontece muito no interior, que as pessoas não tratam doença e tal, o corpo fica maluco e começa a comer terra, velho. Tem até um nomezinho para isso que me fugiu agora da memória, acho que é hemofagia, não sei, algo do tipo, tá? A gente vê em medicina também. Que é um sintoma, quando o cara tem anemia ferropriva por muito tempo, o corpo não se controla e come terra. Come terra porque na terra tem ferro. Olha o nível que o corpo ficou desesperado, você não controla isso, tá? É um impulso, é inconsciente, você come terra. Então, muito bizarro, né? Isso aí é bizarro. Beleza. Anemia ferropriva, deficiência de ferro. Próximo tipo é a anemia megaloblástica, que é deficiência de B9 ou de B12. Simples assim, tá? Então esse nome aqui esquisito, megaloblástica, deficiência de B9, que é o ácido fólico, né? Ou de B12, que é a cobalamina, né? E por que a deficiência de ácido fólico ou de cobalamina, né, B9 ou B12, gera anemia, tá? Porque eles são usados para fazer a síntese do DNA, que a gente usa na divisão celular. Então, se você tem deficiência de B9 ou B12, a divisão celular vai ficar comprometida. Então, você não vai conseguir formar mais hemácias, beleza? Até porque o tempo de vida de uma hemácia é de 120 dias, sabia disso? Isso é só um detalhe, tá? Não precisa guardar ele no número não. Mas ela fica 120 dias viva. Aí lá no baço, que é o cemitério das hemácias, tá? O baço é o cemitério das hemácias. Elas vão ser destruídas, recicladas, etc, tá? Então, beleza. E aí, se você não tem B9 ou B12, você não consegue fazer uma divisão celular adequada, porque a síntese de DNA está comprometida, tá? Logo, isso vai comprometer a formação das suas hemácias no futuro e vai lhe dar a anemia megaloblástica.
Próximo tipo de anemia, falciforme. Ela é genética, tá? Você nasce com ela e é quando as hemácias têm formato de foice, beleza? Então olha aqui uma hemácia normal, olha aqui uma anemia falciforme, fica no formato de foice. Você pode pensar, ah, que coisa boa, né? Não, isso é horrível, horrível. Por quê? Meio que a anemia falciforme, ela é muito mais fácil dela entupir um vaso, tá? E outra, ela perde muito a elasticidade, tá? Essa hemácia, quando ela é uma bolinha, imagina que ela quer passar por um vaso fininho, tá? Ela quer passar por um vaso fininho, menor que ela até. Aí ela consegue, ela se aperta e entra aqui. Como se fosse uma esponja, tá? E depois que ela sai, ela volta a ter o tamanho grande. É um exemplo, tá? A falciforme não consegue fazer isso. Ela não tem essa elasticidade para caber nos vasos menores, como tem a hemácia saudável, tá? Logo, ela é muito mais fácil de bloquear o fluxo sanguíneo, poder estourar alguma artéria, aumentar a pressão ali, dar hipóxia em algum tecido que não está recebendo sangue, né? Porque ela entupiu, beleza? Então é uma doença grave, genética, chamada de anemia falciforme. Falou em formato de foice, anemia falciforme, genética, tá? E os últimos dois tipos é a anemia aplástica, que é um defeito na medula óssea, tá? A gente vai estudar logo aqui embaixo, e a anemia hemolítica, que é quando tem uma lise, ou seja, uma quebra nas hemácias, que pode acontecer por vários motivos. Os mais famosos são infecções, como a malária. Lembra que a malária tem até uma febre ela é cíclica, né? A febre cíclica da malária, porque é o ciclo lá de reprodução do protozoário e tal. Ele causa a lise das hemácias, enfim. Então, é um exemplo, tá? A malária, ela pode causar anemia hemolítica, tudo que quebra as hemácias. Outra coisa, doenças genéticas, tá? Esferocitose tem uma doença genética aí, não precisa saber. Só sabe que são vários motivos, tá? Guarde a malária, que é importante, a cara do Enem. E que quando tem a lise das hemácias, logo você vai ter anemia hemolítica, tá? E um detalhe legal é que ela causa icterícia. Eu falei lá em sistema digestório, você deve ter estudado comigo, né? Por quê? Porque ela aumenta a bilirrubina direta ou indireta? Indireta, né? A direta é quando tem o estase lá no ducto cólera, coisas do tipo, que a bile não tá descendo, a bilirrubina volta pro sangue. Enfim, se você não viu, veja lá. Sistema digestório, eu falo da icterícia, que é quando você fica amarelado, tá? A anemia hemolítica causa isso. Beleza, quase acabando, hein? Agora vamos ver a medula óssea. O que é a medula óssea? É um tecido chamado de tecido conjuntivo hematopoético, tá? Que ele tá dentro do seu osso, aqui, ó. Beleza? E é ela quem produz os elementos figurados. Ryan, o que são os elementos figurados? A parte sólida do sangue, pô. Glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaqueta, os elementos figurados. Eles são produzidos aqui na medula óssea. Então, inclusive, você pode dizer que quem produz o seu sangue é o seu osso. Nunca se escai nem nunca marca o coração, tá? Eu tenho certeza que o brasileiro médio vai marcar que é o coração. É o coração que produz o sangue, não. O coração faz o sangue circular. Quem produz é a medula óssea, que está dentro do seu osso, beleza? E a gente chama a medula óssea de tecido conjuntivo hematopoético, que quem vai fazer a hematopoiese, a construção, né, dos elementos figurados. E o que você tem que saber aqui? Que a medula óssea a gente tem dois tipos. Tem a medula óssea vermelha e tem a medula óssea amarela. A vermelha é o que a gente chama de medula óssea funcional, tá? É ela quem produz, de fato, os elementos figurados, as células do sangue. E a amarela é simplesmente uma gordura, tá? Ela vai substituindo a medula óssea vermelha com o passar do tempo. E um detalhe legal é que até os seus 17 anos, toda a nossa medula óssea é vermelha. Por quê? Porque como a gente está em fase de crescimento, a gente precisa de muita célula sanguínea, né? De muito elemento figurado, porque a gente está em fase de crescimento. E a partir disso, a amarela vai entrando no lugar da vermelha. Ah, Ryan, então chega um ponto que fica só amarela? Não, né? Não, porque você tem que estar pro resto da vida produzindo hemácia, já que ela só dura 120 dias. Então, claro que não. Não fica só amarela, se não você morrer, né? Fica as duas, tá? Porque você tem que guardar isso, que até os 17 toda ela é vermelha, e a partir disso, uma parte da vermelha vai dando lugar à amarela, que é a gordura. Beleza? Na medula óssea, a gente tem células tronco multipotentes. Muito importantes aqui. Muita cara do Enem, velho. Perguntar qual é o tipo de célula tronco que tem na medula óssea. Você já sabe, multipotente, eu vou te explicar o porquê, tá? E são elas, as células tronco multipotentes, que vão virar os elementos figurados, tá? Pra quem não sabe, célula tronco é isso aqui, ó. Quem é você? Posso ser quem você quiser, minha gata. Célula tronco é uma célula coringa, vamos dizer. Ela é uma célula mística. Mística não, né? Mística foi uma péssima palavra. Mas é uma coringa, ela vira quem ela quiser, dependendo do tipo dela, tá? Vamos já ver. Então ela é uma célula coringa, tá? Ela tá lá e ela pode virar qualquer outra. Uma célula muscular, uma célula cardíaca, uma célula do cabelo, uma célula nervosa, uma célula da pele, tanto faz, célula tronco, tá? E a gente tem tipos de célula tronco. A primeira é o tipo... É bem fácil isso aqui, tá? Bem fácil, não se aperreie com esse nome não. É fácil e é importante, tá? Tem a célula tronco totipotente, pluripotente e multipotente. Aprende isso aqui, que é a cara do Enem. É bem fácil. Célula totipotente, ela pode virar qualquer célula do corpo, incluindo as células da placenta, tá? Que é aquela capa que vai segurar ali o feto na barriga, né? Beleza.
Então, como é que eu guardo isso? Totipotente, ó, é o nome mais todas, entendeu? Totipotente me lembra de todas, sem exceção, incluindo a placenta. Um exemplo disso é o zigoto. Para quem não sabe, eu vou até postar no vídeo lá de sistema genital, né, que eu vou resumir a embriologia. Quando as duas células haploides se juntam, formam o zigoto. É a primeira célula. Você, né? A sua primeira célula foi um zigoto. Você era só um zigotinho, né? A junção de um espermatozoide com um óvulo formou o zigoto. Lá no zigoto tem célula-tronco totipotente, claro, né? Todo o corpo vai surgir daí. Inclusive vai ajudar a formar a placenta, né? Por isso que lá tem totipotente. Pluripotente, ela vira qualquer célula do corpo menos a placenta. Esse é o corte, beleza? Um exemplo de onde é que a gente encontra, lá no embrião. Né? Qual é a diferença de zigoto e embrião? O zigoto é a primeira etapa lá do embrião. Né? O zigoto é a primeira célula. Juntou o espermatozoide com o óvulo, cada um tinha 23 cromossomos, aí pá, formou a primeira célula do zigoto, com 46 cromossomos, diploide, né? E aí o zigoto ele começa a se multiplicar. E aí vai ter as fases da embriologia, né? Ele vai formar um embrião. Tá? Na primeira, lá, zigoto, tem célula totipotente. E no resto, quando ele passa pelo estado de mólula, blástula, gástula, neurula, já está desenvolvendo um embrião, né? É a embriologia. Lá no embrião tem célula pluripotente. Inclusive, eu vou dizer até no vídeo lá qual é o estado que a gente pega a célula tronco lá da embriologia, tá? Bem legal isso aí também, vai estar no vídeo de sistema genital. Beleza. E por fim, as células tronco multipotentes, que é o que você mais tem que guardar aqui, tá? Que é a célula que tem aí na medula óssea. Então, o que acontece? Elas podem virar outras células, sim, porque elas são células tronco, mas elas não podem virar qualquer uma, né? Elas têm opções, ela é limitada nas suas escolhas. Então, por exemplo, uma célula totipotente, ela pode virar qualquer uma, tá? Uma célula do músculo, do olho, da pele, do fígado, do rim, qualquer célula ela vira, tá? Incluindo a placenta. O pluripotente só não vira a placenta, tá? E o multipotente, ele tem uma gama, ele não pode virar qualquer um, ele tem umas opções. Por exemplo, as células tronco aqui da medula óssea. Ou ela vai virar uma hemácia, ou ela vai virar um glóbulo branco, ou ela vai virar uma plaqueta, um exemplo, tá? Ela tem essas 3 opções e só. Então veja que ela não vira qualquer uma. Ela tem uma múltipla escolha, né? Por isso que multipotente, só que limitada. Ela não vira qualquer uma, ela tem opções, ó. Você pode virar essas 5, um exemplo, tá? Escolha uma dessas 5. Pronto, isso é multipotente. Não é qualquer uma como as outras ali acima, beleza? E onde é que tem a multipotente? Na medula óssea e no cordão umbilical. A cara da demais isso aqui também, tá? Não é à toa que muita gente pega. Existe muita pesquisa, né? Pra pegar a célula tronco de cordão umbilical. E pra que a gente quer célula tronco, Ryan? Meu irmão, pra fazer milhares de coisas, velho. Milhares de coisas. Imagina que uma pessoa tem um câncer. E aí imagina que ela perdeu lá o fígado dela. O cara que o fígado ele se regenera, né? Tô dando um exemplo aleatório. Imagina se a gente pega um monte de célula um monte de célula tronco, faz ela virar um monte de hepatócitos, células do fígado e bota lá no cara. Porra, sensacional, pô. Então dá pra tratar várias doenças, inclusive pesquisa com célula tronco, é um negócio que vem até hoje fortíssimo, né? E é isso, beleza? Então a diferença aí, aprenda esses nomes, totipotente, pluripotente e multipotente. O que é uma leucemia? Leucemia é um câncer de medula óssea. Imagina que a sua medula óssea não funciona corretamente. Isso é um problema ou não? Demais. Né? Porque ela é quem é que vai produzir suas hemácias, suas plaquetas, seus glóbulos brancos. Então leucemia é gravíssimo, gravíssimo. E a única solução é fazer um transplante de medula óssea. Você já deve ter visto isso em filme também, né? Ah, tem um irmão que tem medula óssea compatível. Pois é. É para tratar a leucemia, esse câncer aí na medula óssea. E para finalizarmos, o último slidezinho aqui, ó, que é a parte mais importante de todas, é isso aqui. Tá? Que muita gente já sabe, mas claro, eu vou mostrar aqui o que você precisa, que é sobre a imunização. Então vamos lá. Qual é a diferença primeiro de soro e de vacina, né? Só para organizar aqui o nosso pensamento. A imunização ela pode ser artificial, tá? Ou ela pode ser natural, beleza? E cada uma delas tem um tipo que é passiva ou ativa. Então vamos ver aqui as imunizações artificiais primeiro. Qual é a imunização artificial passiva? É o soro, beleza? Como é que funciona o soro? O soro você toma após a infecção e o efeito dele é passageiro, tá? Já a vacina, que é a imunização ativa, tá? A gente toma antes da infecção e ela é duradoura. Então, via de regra, primeira coisa, soro, a gente toma depois de se infectar e o efeito é passageiro. Vacina, a gente toma antes de se infectar, ela é preventiva. O soro é pós-ventivo, tá? A vacina é preventiva, a gente toma antes da infecção e o efeito dela é duradouro. Que mais? Só um exemplo aqui, ó. Você foi picado por uma cobra. Você vai tomar uma vacina? Não. Você vai tomar um soro, porque você já foi picado. Beleza? Show de bola. Só tem uma exceção para isso, que eu falo até lá na aula de doença, né? Que é o tétano, tá? Isso é cara do Enem também. Por quê? Que o tétano, a gente consegue tomar a vacina depois de se infectar. Imagina que você se cortou numa ferrugem,
né? Eu já passei por isso criança, tá? Tava brincando na casa da minha avó, eu acho que eu caí lá no negócio que tinha uma ferrugem, aí minha família me levou correndo pra tomar vacina de tétano. Aí depois eu cresci e não fiz, oxe, mas vacina não era... Vacina não era pós... desculpa, vacina não era pré, né? Vacina não é preventiva. Por que eu tomei depois? Né? E aí, por quê? Né? Por que a gente pode tomar o tétano depois de se cortar? Porque, galera, dá tempo, tá? A resposta direta ao ponto é que dá tempo. O tétano é exceção. Você pode tomar a vacina de tétano depois de se cortar, tá? Por quê? Daqui para que a bactéria consiga fazer o efeito dela, isso vai demorar mais do que o tempo que a vacina vai agir, entendeu? Então dá tempo de você tomar ela depois, beleza? Então só uma exceção aí a essa regra de antes e depois, tá? A vacina do tétano você pode tomar depois de ser infectado. Mas, via de regra, soro a gente sempre toma após a infecção, vacina a gente sempre toma antes da infecção, tá bom? Então, fui picado por uma cobra, eu vou tomar soro, não vou tomar vacina. Tá? Eu tô querendo me prevenir da dengue, eu vou tomar uma vacina, beleza. Com exceção aí só do tétano, né, que você pode tomar depois. E qual é a grande diferença? O soro, você vai receber os anticorpos já prontos, beleza? E a vacina, você vai receber o antígeno. Como assim? Primeiro vamos falar do soro. No soro, você já vai receber o anticorpo, que é uma proteína, né? Você já vai receber ele pronto. Muitas vezes ele é produzido por um cavalo. Já caiu em vários simulados, a foto lá de um cavalo, aí o cara injetando um negócio no cavalo, aí depois puxa uma seringa lá do cavalo, bota isso aí no corpo do cara. O que é isso? É um soro. Tá? É um soro. Por quê? Como é que funcionou? Ele fez o cavalo lá produzir um anticorpo, a proteína, contra determinada doença, determinado vírus ou bactéria. Aí a gente suga, tira, né, aquele anticorpo do cavalo e armazena. Pronto, é um soro contra esse vírus, é um soro contra esse veneno de cobra, é um soro contra qualquer coisa, tá? É assim que se faz o soro. Ou seja, quando você vai para o hospital depois de ser picado por uma cobra, que eles vão injetar um soro em você, você já está recebendo os anticorpos. Você já está recebendo ele pronto, beleza? Que foi já produzido normalmente por um mamífero, cavalo e etc. Tá? Se você vê a imagem dessa, já sabe que ele tá falando aí do soro. Beleza, e a vacina? A vacina não. Você não vai receber o anticorpo já pronto, não. Você vai receber o antígeno para que o seu corpo produza o anticorpo, tá? Por isso que ela é muito mais duradoura, beleza? Por isso que a gente toma antes da infecção. Como é que funciona? Então, como é que funciona uma vacina? A gente vai, de propósito, se auto-infectar. É basicamente isso, tá? Por exemplo, eu quero tomar uma vacina contra a gripe. Como é que funciona? Lá na vacina da gripe, vai ter um pedacinho de vírus da gripe. Então ele vai me injetar, por isso que muita gente fica doente depois que toma vacina, né? Por causa disso, porque ela tá recebendo um antígeno. Tomar vacina é basicamente ficar doente para que você não fique tão doente depois. Para que você se proteja. Até porque o antígeno, e ó, antígeno é um corpo estranho, tá? Ele pode ser só um pedaço de uma bactéria, pode ser uma bactéria completamente viva, pode ser uma bactéria atenuada, pode ser uma bactéria morta. Tem vários tipos de vacina, inclusive o Covid. Por que a gente fez uma vacina tão rápido? Porque a galera testou vários tipos, pô, pra ver o que ia dar mais certo. Será que dá mais certo botar só um capsídeo aqui de vírus, que aí o corpo já vai identificar que é um problema, né? Um patógeno. Será que dá certo botar um vírus atenuado? Será que dá certo botar um vírus completamente vivo? Entendeu? Então a gente pode fazer esses testes para ver qual é a melhor forma de injetar esse antígeno. Se você botar uma bactéria completamente viva, uma bactéria enfraquecida, só um pedaço da membrana da bactéria, tudo isso dá certo. Tudo isso é antígeno, tá? E esse antígeno, quando ele entra no nosso corpo, né, que a gente tomou a vacina, ele vai fazer o nosso corpo produzir o anticorpo, produzir as células, inclusive, de memória, tá? Que é o quê? Meu irmão, se eu tomei uma vacina para gripe, beleza, botou um vírus atenuado, vamos dizer. Botou um vírus fraquinho em mim. Aí eu senti só uma dor de cabeça ali, no outro dia, depois passou, beleza. Daqui a 2 meses, se eu for infectado pela gripe, meu corpo já está preparado, porque ele desenvolveu células de memória, beleza? Células de memória. Como ele já produziu o anticorpo no dia lá que eu tomei a vacina, né? Quando o vírus da gripe chegar de verdade, a gente já vai estar preparado, porque a gente tem células de memória que vão fazer essa resposta imunológica muito mais rápida, muito mais eficiente, porque a gente já entrou em contato com aquele antígeno antes, beleza? Essa é a diferença de soro e de vacina. Muito, muito importante. Veja que isso aqui são imunizações artificiais, tá? Também existem imunizações naturais, que é bem fácil. Existe também a passiva e a ativa. Qual é a passiva? A amamentação. É a mesma historinha aqui de cima, tá? Mesma historinha, mesmo raciocínio, tá? A passiva é a amamentação. Quando a mãe dá leite pro filho, ela tá passando anticorpo. Então veja que o bebê já tá recebendo um anticorpo pronto, né? Por isso que é passiva, tá? Só que não foi uma coisa artificial, foi uma coisa natural. Beleza? E a imunização natural ativa é você simplesmente ficar doente. Quando você fica doente naturalmente, aí isso é uma imunização ativa natural, né? O seu corpo vai ativamente produzir um anticorpo para combater aquela coisa, aquele vírus, bactéria, protozoário, fungo ou verme que lhe infectou.
Beleza? Então, quando você fica naturalmente doente, isso é uma imunização ativa, natural. Quando você é amamentado, né? Quando a mãe dá leite pro bebê, ela passa os anticorpos ali pro bebê também. Então, é uma passiva, porque ele já tá recebendo um anticorpo pronto, natural. E as artificiais, foi o que a gente conversou aqui. Soro, que é passivo, e vacina, que é ativo. Extremamente importante. É isso aí, galera. Vocês estão totalmente preparados para qualquer coisa do tecido sanguíneo que aparecer no Enem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!